Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a uma, pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Para você participar, temos o chat no site da AltV, o WhatsApp é 974012235 e o telefone à sua disposição é São Paulo 11-5052-6622. Como toda quinta-feira, a nossa parceria com o movimento do Ministério Público Democrático, gente do MPD que fala. E o nosso convidado pelo MPD, o Movimento do Ministério Público Democrático, traz hoje advogado previdenciário, doutor Davi Zarzana. Prazer tê-lo aqui, doutor Davi. O prazer é todo meu. Obrigado pelo convite mais uma vez. O senhor é advogado previdenciário. Sim, é isso mesmo. Então eu vou aproveitar a presença do senhor aqui no Gente que Fala. O governo ontem, a Câmara, alardeou alterações, reformas na Previdência. O que eu já ouvi falar de reforma em Previdência, né? Acho que até um penduricalho foi o 85-95, porque vem de penduricalho em penduricalho. Agora o governo apresenta essa história de que tem que fazer reforma previdenciária. Não acontece quase nada. O que foi apresentado ontem, o que beneficia o trabalhador? Bom, Acho que não. A minha pergunta foi errada. Não, nós podemos colocar de diversas formas. Até, na verdade, o assunto é bastante vasto. Sim, e nós temos uma série de variantes na questão da reforma da Previdência, que poderiam até ser especificadas. O importante para nós sabermos de início é o seguinte: a população do Brasil, assim como outras populações de países soberanos, está envelhecendo. E com isso, toda a forma da Seguridade Social, na qual se inclui a Previdência Social, o custeio da Seguridade Social, ela precisa sofrer algumas alterações, porque hoje em dia, como a população está envelhecendo, mas todos contribuem para a Seguridade e dentro dela a Previdência Social, proporcionalmente ao passado, o número de pessoas que está contribuindo está diminuindo. Porque o aumento da expectativa de vida é contínuo, então com a população envelhecendo, o governo fica preocupado. De onde que nós vamos tirar o dinheiro para bancar as aposentadorias e os benefícios previdenciários, pensando inclusive a longo prazo? Então, se toca um alarme no governo. Isso eu estou falando agora só apenas de uma técnica previdenciária, tá? Perfeito. Entre a relação do custeio e depois da transformação desse custeio, das contribuições, a transformação em benefícios. Então, se buscam alternativas para que a Previdência Social, agora falando da Previdência, possa arcar com todos os benefícios futuros, especialmente as aposentadorias. Então, por exemplo, ontem se diz o seguinte: nós vamos pensar em aumentar a idade mínima para a aposentadoria. Nós vamos apresentar que na aposentadoria por tempo de contribuição, que hoje não tem idade mínima, ela passe a ter uma idade mínima. Ou, por exemplo, a questão do regime próprio de Previdência Social, são os servidores públicos. Deve haver um debate sobre a unificação dos regimes, para que todo mundo receba a mesma coisa. E não haja o que no popular se diz que o servidor público é um privilegiado, porque se aposenta com o último salário mais elevado. Mas a contribuição deles também é diferenciada. A contribuição também é diferenciada, mas eles têm um benefício depois para o resto da vida muito melhor do que o trabalhador do regime geral de previdência. Então, todas essas coisas, na verdade, que estão sendo apresentadas, o nosso entendimento é que elas ainda não estão acompanhadas de um estudo profundamente técnico sobre as repercussões que essas mudanças propostas vão trazer no cenário brasileiro. E por que nós questionamos isso? Devido àquela questão que, inclusive, em outros programas já foi trazida aqui, que é a questão do déficit da Previdência, do chamado déficit da Previdência. Nós temos hoje... eu contesto isso. O déficit da Previdência que com veemência. Com veemência, né? E nós também, porque
O que é trazido para nós dos cálculos do déficit, ele realmente eles são cálculos que não integram o desvio de recursos. O que eu costumo dizer, doutor Davi Zarzana, é o seguinte, que a Previdência não é deficitária. Ela se torna deficitária porque os recursos da Previdência não são utilizados na Previdência. O governo enfia a mão lá e balança um pouco, o que sobrar, que cair na Previdência... Não seria exatamente isso, mas isso tem também. Ou Sim. seja, por exemplo, você tem uma questão na Seguridade Social como um todo, que inclui a Previdência, a Saúde e a Assistência Social. Você tem a DRU. Quando se fala em Previdência, a gente imagina só a aposentadoria. Só a aposentadoria, isso. Mas não é isso, tem um leque A Seguridade mais inclui a Previdência, mas também inclui a Saúde e também inclui a Assistência Social. Mas só para a gente tem a DRU, a Desvinculação das Receitas da União. Então, todas as vezes que entram contribuições, um percentual das contribuições ele é destacado para a aplicação em outras finalidades que não securitárias ou não previdenciárias. Isso é autorizado por lei. Mas, em tese, não deveria. Sim. Deveria ser tudo integralmente aplicado em benefício do segurado, especialmente do aposentado. Então, apesar de haver uma previsão em emenda constitucional, até às vezes na Constituição, em legislação em cima disso, você tem o que eu chamaria de uma injustiça institucionalizada, acompanhada da injustiça formal, que são os desvios mesmo, os roubos, a aplicação silenciosa, quiçá, as emissões de decretos numerados, mas não nomeados, ou seja, silenciosamente o governo desviando recursos. Então, tudo isso que está faltando que o brasileiro quer saber, para onde vai a totalidade do dinheiro das contribuições. E é nisso que se baseia deveria se basear a verdadeira razão para uma reforma sadia da Previdência Social. E é isso que está faltando. O déficit da Previdência, conforme uma vasta gama de autores, ele é falso. Ele existe. Muitas vezes você tem um superávit de déficit, comparando, por exemplo, a Previdência Urbana apenas com a Previdência Rural. Você pode encontrar essas contas, mas você vai ver que a Previdência Rural só pode ser deficitária. Se nunca houve contribuição, de repente, na Constituição, na última Constituição promulgada, de 88, foi inserida a figura do trabalhador rural que nunca contribuiu. Então, ela só pode ser deficitária. Mas, de qualquer forma, quando se falar em cálculo ou déficit, há erro nesses cálculos, há imprecisão. Inclusive, no site dos auditores os auditores da Previdência Social, existe um site específico que agora não me recordo o endereço eletrônico, mas eles batem nessa tecla constantemente. Nós fazemos cálculos que não estão contemplando os desvios da Previdência, e isso torna nossas conclusões... estão faltando dados. Então, quando o governo chega dizendo que vão fazer reformas na Previdência, agora vem o governo, e vem inclusive muita gente do PT, falando que é contra. Mas é contra por quê? Até agora, me parece que esse ser contra não é por razão técnica, é pela razão seguinte: chega o pessoal de um sindicato e diz exatamente na linguagem popular: ô parceiro, ô doutor, mas eu estou para me aposentar agora, e como é que tudo que eu trabalhei não valeu nada? Né? Num certo sentido, eles têm razão em ficar contra a reforma. Porque é a mudança da regra do jogo durante o jogo. Exatamente. Mas nós não sabemos até que ponto esse ser contra já está sendo instrumentalizado para que, de alguma forma, se proteja o Partido dos Trabalhadores, que é o partido que atualmente está no governo. Sim. Então, nós não sabemos a dimensão disso ainda. Então, atualmente, tudo que se faz em defesa do governo, ou aparentemente em defesa do governo, infelizmente tem levantado a nossa suspeição. Esse recurso colocado agora, 85,95, certo. Ele é benéfico? Ele já foi alterado, né? Ele já foi alterado, na verdade, para você levar até 2022 uma postergação da sua aposentadoria, para que quando chegar nessa faixa você não pague mais o fator previdenciário. Mas fica uma espécie de meia-culpa, quer dizer, você tem um fator previdenciário criado para achatar o valor da aposentadoria, porque todas as pessoas estavam se aposentando mais cedo. Esse fator foi criado em 99. Agora vem o governo dizendo que não, realmente está errado, porque nós queremos que você se aposentem sem o fator previdenciário, só que um pouco mais para frente. Então fica uma coisa, então tira o fator previdenciário de uma vez. Sim. Faça uma lei eliminando agora o fator previdenciário, então.
Então, mas a Previdência é deficitária. Mas a Previdência é deficitária, então inclua nos cálculos o déficit e o desvio de recursos. Aí você volta para a mesma discussão. Parece que fica. Parece que o governo, e podia ser qualquer governo, nós já falamos disso. Não atualmente é do PT. É. E se fosse do PSDB? E se fosse do PMDB? Tivesse falando a mesma coisa? Inventou o fator previdenciário. Então, a gente está. A discussão ela não está sendo aprofundada. Até agora está uma coisa um pouco demagógica. Precisa ser aprofundada a questão, até as bases, para que a gente possa ver se tecnicamente é viável a proposta e que proposta da Previdência. Doutor Davi Zarzana, eu vou aproveitar a presença do senhor aqui, ainda mais um detalhe. Quando se fala na unificação dos regimes, do próprio e do geral? Na unificação de funcionário público, de funcionalismo e privado, há que se notar, eu não sou funcionário público e não tenho ninguém, eu só conheço como jornalista, não é? Certo. Mas as formas são diferentes, as formas de arrecadação ou de contribuição são diferentes. Certo. Perfeito? Perfeito. Então, tudo bem. De repente, você quer estabelecer uma igualdade onde a origem é diferente. Certo, mas é por isso que uma reforma real da Previdência, em que a união dos... Estou falando de... Não, sim, exatamente, mas isso tem que cenário, contemplar uma espécie agora que eu vou me aposentar. Isso, mas aí por isso que tem que tomar cuidado com aquelas pessoas que já se esforçaram e trabalharam durante muitos anos confiando no direito adquirido que elas têm, conforme um sistema, para que uma eventual reforma contemple os futuros trabalhadores e não prejudique aqueles que estão sob a égide dos sistemas atuais. Então, isso é muito importante, que seja respeitar o direito adquirido de cada um. Com certeza. Perfeito. Não dá abusos. Não há. Previdência. Agora, veja que interessante. Sejam respeitados os direitos adquiridos, nós estamos falando de uma Constituição atual, vigente. Há pessoas que querem alterar a Constituição, mas aí já é uma outra história. De qualquer forma, a alteração vai ser daqui para frente, não para trás. Doutor Davi Zarzana, o senhor que é advogado previdenciário, eu vou passar por um outro assunto aqui que está repercutindo bastante. Certo. Aconteceu no Rio de Janeiro, mas eu sei que o senhor tem conhecimento e tem trabalho jurídico nesse sentido. Certo. O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, ele acabou exonerando o secretário de Direitos Humanos daquele estado, Ezequiel Teixeira, depois de uma declaração que ele fez sobre cura gay. Certo. Essa repercussão acabou na exoneração do secretário, mas sem esclarecimentos de parte alguma. Certo. Simplesmente ele foi ofensivo e acabou. Certo. Bom, olha, essa questão... Tem um estudo sobre isso, é por isso que eu antecipei. Sim. Eu faço parte da UJUCASP, e na UJUCASP nós escrevemos diversos livros, um deles chama... Só para acrescentar, o ex-secretário Ezequiel Teixeira, ele acredita na cura gay comparando... com doenças, não é? Certo. Com doenças, como se fosse câncer, AIDS. Certo. Então, esse foi o teor do comentário dele. Certo. Eu tenho um trabalho sobre isso no livro O Direito e a Família. Eu posso fazer, não sei a nossa audiência, como é que está, se estão no carro, se estão em casa, enfim. Eu vou fazer algumas perguntas. Porque o que acontece? Eu vou fazer uma introdução rápida, não sei quanto tempo eu disponho para responder essa, uns 4 minutos, 5 minutos, enfim. Mas o que acontece? Você que está ouvindo no carro ou em casa, o movimento gay hoje, ele, dentro do movimento gay internacional, não apenas o nacional, existem muitas questões que não são verdadeiras, estão sendo apresentadas ao público como sendo verdades absolutas. Dentro do movimento gay estão sendo apresentados dogmas. São dogmas. Por quê? Você acredita nisso, independentemente do ser verdade ou não. Isso é extremamente perigoso. Porque quando se fala em direitos humanos, e eu, no meu mestrado em Direito das Relações Sociais na PUC de São Paulo, nós tratamos o direito para todos. Então, você tem que respeitar as pessoas. Mas você tem que respeitar, inclusive, investigando a verdade a fundo. Se você descobrir alguma coisa que está errada, é seu dever falar. Ainda que haja alguém que não concorde com você. É por isso que até eu gosto, o Ministério Público Democrático que diz, que dá a oportunidade de nós falarmos. Eu vou fazer algumas perguntas para você que está me ouvindo. Vamos ver. Se você souber responder todas, você é uma pessoa que já se aprofundou no tema do que estão chamando de, primeiro, movimento gay, depois ideologia de gênero e depois cura gay. Então, por exemplo, eu pergunto para você, o que é ideologia de gênero?
Quem está financiando a ideologia de gênero no mundo? O que é o caso Heimer? Você que está me ouvindo sabe o que é isso? Depois, por qual razão o maior representante do movimento gay no Brasil se declarou pedófilo assumido, conforme inúmeros dados na internet, mas ele não é citado por suas barbaridades, nem mesmo nas obras de direito de família no Brasil? Quem está protegendo essa pessoa e por quê? Aí você fala, mas, gente, procurem no Google, tá? Vão no Google que vocês vão achar tudo isso que eu estou falando. Depois, de onde que está vindo o preconceito contra tudo que é cristão e que fala contra o movimento gay? É uma relação de fato? É cristofobia? Depois, onde está o documento científico que serviu de base para que a Associação Americana de Psiquiatria retirasse do rol de desordens mentais o homossexualismo na década de 70? Isso não existe esse documento. Como é que o homossexualismo, que era considerado doença, foi retirado do rol de doenças? Desordens mentais, para ser mais específico, na década de 70. As pessoas sabem sobre isso? Era uma doença, era considerada uma desordem mental. Não, porque o pessoal ainda fala, mas é vírus. Não, como é que é doença? Mas não é vírus, gente. Existe uma desordem, mas não é doença no sentido de vírus, contágio, não é isso. Sim. Mas existe uma desordem, que o Clodovil falava. Clodovil dizia, não me orgulho de ser como sou, mas eu vi o meu pai conhecendo biblicamente um outro homem. Então, mas as pessoas muitas vezes se protegem, não se diz o que é isso. Você sabe o que é NAMBLA? O que é NAMBLA? O North American Man and Boy Love Association. O amor entre homens e meninos, declaradamente pedófila. Como que ela apoia o homossexualismo internacional? Quem está criando o kit gay? Qual é a razão da criação do kit gay e se espalhar isso para as escolas no Brasil? Você que está me ouvindo sabia que a homofobia ela é comumente aceita como um termo criado pelo psicólogo norte-americano George Weinberg em 1972 e que ela visa tentar desacreditar os opositores do movimento gay? Você sabia disso? Você tem utilizado o termo homofobia sem nem saber de onde vem? Repete esse... Vou falar de novo. Sim, a homofobia ela é comumente aceita, inclusive na internet você acha facilmente isso, como um termo criado pelo psicólogo norte-americano George Weinberg, em 1972. E esse termo ele visa tentar desacreditar os opositores do movimento gay internacional. Certo? Perfeito. Você sabia que antes da votação feita na Associação Americana de Psiquiatria para a retirada do homossexualismo do rol de desordens mentais, foi documentado que representantes do movimento gay chamaram a psiquiatria de inimigo encarnado, zombando de todas as conquistas médicas nessa área? Por isso que, quando você vê uma notícia dessa, do secretário, que exonerou, não sei o que lá, os direitos humanos, você pode ter certeza de duas... Eu prefiro acreditar na primeira hipótese. Ele não sabe o que ele está falando na profundidade. E a segunda hipótese, ele sabe do que ele está falando, mas ele tem um compromisso com a oposição a quem se opõe ao movimento gay. De modo que você se lembra, você que está me ouvindo em casa, tudo, você era criança, você não ouvia falar de homofobia. Você era jovem, você não ouvia falar de homofobia. Você era adulto, você não ouvia. De repente, se começou a falar bastante de homofobia. Por quê? De onde veio? O que a Fundação Ford, a Fundação Rockefeller, a Fundação MacArthur tem a ver com isso? Existe uma relação entre a prática homossexual e o aborto? Existe isso? Existe. O que acontece nas duas situações? Você não tem filhos. O que isso tem a ver com a pasta documentada de objetivo de redução da população mundial? Que eu tenho aqui até um documento comigo da Fundação Rockefeller, da Fundação Ford, aliás, que está aqui comigo, Planejamento para a Redução da População Mundial. Então, gente, a questão é hiper, mega, ultra profunda. Aí vem o catecismo para... Tem outras questões, por exemplo, aqui, ó, existe ex-gay? Existe muito ex-gay. Por exemplo, procure na internet o testemunho da ex-feminista Amparo Medina sobre o financiamento da Fundação Rockefeller para o movimento gay e para o movimento abortista. Tá?
da ex-feminista, mas existem os ex-gays também. Procure na internet os ex-gays, que eram gays, deixaram de ser, e os do movimento gay começaram a atacá-los. Ah, mas não existe ex-gay, não existe, é como um dogma. O ódio de verdade está vindo de dentro do movimento gay e não no Brasil internacional. Então, a coisa é muito séria, é muito profunda. Ah, mas e aquele cara que pegou uma lâmpada e deu na cabeça de um gay na Paulista? Lembra daquele episódio? Aqui na Paulista. Aquele cara que deu com a lâmpada na cabeça tem que ser punido criminalmente por crime de lesões corporais. Mas o que ele fez não torna a prática homossexual algo normal por si. Entenderam? Perfeito. Então, a agressão respeitar as pessoas, uma coisa não justifica outra. É um crime. Então, quando você tem respeito às pessoas, sim, respeitar todas as pessoas. Você ter preconceito, você vai dizer que uma pessoa não pode fazer alguma coisa por causa da condição sexual? Não. Você não pode ter isso. Agora, isso não pode servir de fundamento científico para que você diga que a prática homossexual é uma coisa normal. Tá? E você tem hoje centenas de pesquisas que estão sendo financiadas por essas fundações para tentar achar uma prova científica de que a homossexualidade é algo normal quando não é. Então, muitas pessoas que estão me ouvindo falam assim, nossa, mas então... Gente, o preconceito é um preconceito. Eu também escrevi um artigo sobre isso, publicado no Jus Navegandi, o preconceito no século XXI. Na hora que você estuda profundamente um assunto, doa quem doer, você deixa de ser preconceituoso para formar uma opinião embasada cientificamente. Enquanto você não faz isso, você vai conforme a mídia lhe diz para fazer. E dá um pouquinho da impressão, não conheço os fatos na totalidade, de que essa exoneração que foi feita lá no Rio de Janeiro se deu sem o conhecimento da totalidade das informações. Se deve respeitar todas as pessoas. Aqui nós estamos falando de política. Nós estamos falando de política. Politicamente... Então, se chega uma associação, por exemplo, de um movimento LGBT da Bahia, fala, expulsa ele, exonera ele, ele nos ofendeu, e a pessoa vai e simplesmente expulsa, ele está errado. Porque quando uma pessoa falou de cura gay, ele tem que apresentar, ele tem que ter a oportunidade de defesa, ele tem que dizer por que ele disse que existe cura gay. Aí ele vai apresentar todos os documentos que falam dos ex-gays, ele vai apresentar toda a farsa que existe por trás do movimento gay internacional, as farsas na alteração de números, porque, por exemplo, desculpa falar bastante sobre esse assunto, mas, por exemplo, você fala assim, você diz o seguinte, olha, você diz o seguinte, mas os números sobre a agressão contra homossexuais no Brasil, nós nem temos a totalidade dos números, porque deve haver muito mais. Sim, pode ser que você tenha realmente mais números de agressão, que deve ser punida pelo crime de homicídio, deve ser punida pelo crime de lesões corporais. Agora, tem que ser trazido na mídia os crimes cometidos pelos gays também. Em vários sites da internet foram noticiadas situações em que um gay matava outro gay por ciúme. E depois você tinha a inclusão da morte deste gay como se fosse uma homofobia. E, na verdade, não era. Era um gay matando outro gay por ciúme. Ou um gay se matando por causa de drogas. Então, essas questões não estão sendo trazidas para a grande mídia. Então, por exemplo, num site... Tem sites, eu não preciso nem citar o nome, mas a grande mídia não está falando sobre isso. Você tem uma mídia paralela, mas com documentação científica, com provas, com tudo. Então, como é que fica? Entendeu? Então, você tem programas de TV que chamam pessoas para falar sobre o movimento gay, já predispostas a humilhar as pessoas que são contra o movimento gay. Ora, faça uma pesquisa imparcial para entender que o pessoal do movimento gay, ativista recente, precisa entender o seguinte, essa questão vai se voltar contra eles em breve. Então, tudo que vocês estão usando como sofisma contra as pessoas para proteger as pessoas homossexuais, não as coisas justas que estão na Constituição, que todo mundo tem que ser protegido igualmente, mas as coisas falsas estão se virando contra o próprio movimento gay automaticamente. Se falou em homofobia, agora tem cristofobia, agora tem gordofobia, agora tem magrofobia, perfeito. Agora tem politicofobia, baratofobia, tem tudo fobia. Por quê? Porque alguém se fala... e outra coisa, hein? Outra coisa também, só para terminar, desculpa avançar nesse assunto, mas como eu falei outra vez, outra coisa, gente, não existe gênero, gente, pelo amor de Deus. Não existe o gênero, existe sexo masculino e feminino. Não existe gênero. Mas tem a pesquisa tal. É falsa.
ela se inclina numa direção, gente, pelo amor de Deus. Onde é que está isso? Gente, nós não temos tempo aqui para falar. Perfeito. Mas é falso. Não existe gênero, existe sexo masculino e feminino, até o último átomo e molécula do ser. Dá para falar sobre isso agora? Não dá. Mas, gente, investiguem, pesquisem, porque senão vocês vão cair na mesma rede de Maria vai com as outras sobre esses temas. Doutor Davi Zarzana, para acrescentar apenas e encerrar este assunto, que o governador Pezão, ele tomou uma atitude política e bem provável, sem se aprofundar no discurso do secretário dos Direitos Humanos do Rio, ele simplesmente exonerou e aí acabou toda a discussão que ele poderia desenvolver a respeito desse assunto. Já tirei o secretário. Decisão política. Ficou uma coisa. Eu não conheço os fatos para falar categoricamente foi isso ou foi aquilo. Mas para a população que vê uma coisa dessa, parece o filme Tropa de Elite. O filme Tropa de Elite é o seguinte: eu vou tirar ele daqui para não prejudicar minha candidatura futura, porque eu não quero barulho. É uma atitude política. Política. Então, não é que é isso, mas parece. Então, não, é uma atitude política. Enfim. Lamentavelmente. Nós vamos ao intervalo no Gente que Fala, retornaremos na sequência. Ei, Pantanal! Que maravilha, sou! Mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios em que é aqui, ó, onde eles nascem. O Pantanal depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto, no mesmo barco. Todas as espécies da Mata Atlântica dependem da água para sobreviver. Infelizmente, nem todo rio está para peixe. A qualidade da maioria dos rios nunca foi tão ruim. Mas existe uma espécie que está nadando contra a corrente para mudar essa história. O nome da espécie é Rafael, popularmente conhecido como Rafa. O Rafa possui hábitos diurnos e gosta de andar em grupo. Ele contribui pela limpeza da água dos rios no estado do Rio de Janeiro, seu habitat natural. Eu sempre tive uma relação com a água muito grande. A água ela é muito importante. Eu observar a possibilidade de uma melhoria da qualidade de água do local onde eu vivo é uma oportunidade muito grande para mim de crescimento e de realização. O projeto Observando os Rios é um programa que ele busca voluntários para analisar um ponto de um determinado curso de água e, a partir daí, fomentar um banco de dados virtual de acesso ao público. Só de você fazer qualquer tipo de sensibilização com um indivíduo, você já deixou um legado. Aquela pessoa, ela é um potencial educador, a gente já ganhou com isso. O Rafa é uma espécie fundamental na proteção dos rios da Mata Atlântica. E você, está no mesmo barco? A sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlantica.org.br e conte o que você faz pela Mata Atlântica. Espécies da Mata Atlântica. O Parque Nacional da Tijuca fica no coração do Rio de Janeiro e no coração do parque fica a Floresta da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo, com uma extensão de 3.953 hectares de Mata Atlântica. Aqui existem várias espécies, cada uma com um importante papel no ecossistema. O Pedro é uma delas. Essa espécie de hábitos diurnos é fundamental no reflorestamento e na limpeza da mata. Além disso, o Pedro é uma espécie extremamente sociável e gosta de andar em grandes grupos. Esse programa ele foi criado para dar oportunidade aos visitantes a conhecer melhor o parque, participar da manutenção de trilhas do parque e criar uma consciência ambiental nos visitantes que vêm aqui no parque.
e passar a questão da sustentabilidade, você preservar para gerações futuras. As atividades principais são a manutenção de trilhas, que consiste basicamente na colocação de placas, a retirada de resíduos das trilhas, orientação aos visitantes, plantação de mudas, de espécies nativas. São várias atividades que fazemos aqui dentro do programa voluntariado que melhoram a condição das trilhas para os visitantes do parque. Espécies como a do Pedro são essenciais para manter o equilíbrio da Mata Atlântica. E você, a sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e mostre como a sua espécie protege a Mata Atlântica. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook, /programa Gente que Fala. Conosco hoje, Dr. Dávio Zarzana, Dr. Dávio Zarzana Júnior, ele é advogado. Toda quinta-feira nós temos a nossa parceria com o movimento do Ministério Público Democrático, gente do MPD que fala, e hoje o convidado é o Dr. Dávio Zarzana. Podemos conversar com a Gisele? Gisele, toda quinta-feira temos também a participação da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Gisele Souza, setor de eventos da FIPESP. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos debatedores e aos ouvintes do Gente que Fala. Gisele, vamos falar sobre a Escola FIPESP, um projeto da associação voltado para a educação. Gostaria que você esclarecesse o objetivo da Escola FIPESP. Então, Zancopé, o objetivo é capacitar e qualificar por meio de educação de qualidade e com suporte ao aprimoramento da carreira de seus alunos. A administração pública e o mercado de trabalho estão em constante evolução e os profissionais precisam se preparar, adaptar cada vez mais com cursos adequados e atuais. E esses cursos são voltados apenas para servidores públicos, Gisele? Os cursos online da Escola FIPESP são voltados tanto para servidores públicos quanto para profissionais da iniciativa privada. São opções abrangentes para as mais diversas áreas de conhecimento. E quais os cursos disponíveis? Inglês, espanhol, informática na melhor idade, memorização e concentração, português para concurso, administração do tempo, como tornar-se um líder, conhecendo a reforma ortográfica, planejamento, organização e realização de eventos, curso de Excel e muitos outros. Gisele, eu gostaria que você explicasse como funciona o sistema de ensino. Funciona através da educação à distância, com a utilização de tecnologia da informação e comunicação. Os cursos dessa modalidade democratizam ao máximo a abrangência, proporcionando aos alunos, independentemente do local onde estejam, acesso e estudo no local em que desejam, sejam por meio de computadores, smartphones ou tablets. E onde se pode encontrar mais informações sobre a Escola FIPESP, sobre os cursos da Escola FIPESP? A Escola FIPESP está disponível em www.escola.afipesp.org.br
No site é possível encontrar todas as informações sobre os cursos, os diferentes meios de acesso e os polos de ensino disponíveis. Atendimentos também pelo número 0800 7711 373. Ouvintes, inicie 2016 investindo em seu futuro profissional. Conheça a Escola FEPESP. Gisele, agradeço mais uma vez tua gentileza, a gentileza da FIPESP para com o Gente que Fala. Uma boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé, e boa tarde a todos os ouvintes do Gente que Fala. E a nossa parceria nesta quinta-feira também com o MPD, Movimento do Ministério Público Democrático. Hoje é Gente do MPD que Fala, convidado Dr. Dávio Zarzana Júnior, advogado. Ele é advogado previdenciário. Mas, doutor Dávio, vou aproveitar a presença do senhor para alterar. A gente já abordou sobre previdência. Ontem nós tínhamos agendado aqui na capital o depoimento do ex-presidente Lula e a esposa, dona Marisa Letícia. Esse depoimento foi suspenso. Gostaria que o senhor esclarecesse como é que se suspende. Primeiro, como é que se suspende uma convocação para um depoimento? Houve uma liminar, alguma coisa assim? Sim, houve uma liminar, mas o que precisa ser destacado é o seguinte. Houve um pedido feito por um deputado do PT que recebeu... Paulo Teixeira. É isso, Paulo Teixeira, que recebeu essa liminar. Rapidamente, alguém do povo pergunta: o que esse deputado tem a ver com o caso presente? Eu vou dizer para vocês: nada. Sim. Nada. Assim, o quê? A gente pode sustentar... É amigo do convocado. Amigo do convocado ou tem um interesse partidário, enfim. O que está se colocando... É preciso que a gente deixe muito claro o seguinte. Todos nós somos criados numa educação que diz o seguinte, desde criança, desde o nosso berço, que quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. É só isso. Então deveria ter o ex-presidente Lula com a sua esposa comparecido normalmente e prestar o depoimento só. Diga lá com todas as letras, o sítio não é meu. Diga lá com todas as letras, o triplex não é meu. Tais informações que a imprensa divulga estão equivocadas por isso, mais aquilo, foi a OAS, foi não sei quem, foi a Odebrecht, não importa, mas apareça e diga. Agora, se eu não apareço para dizer uma coisa que está em domínio público, o tema está em domínio público, você tem a oportunidade de se defender e não o faz, isso já soa como culpa, ele soa como culpa. Então, não é que você está esperando uma decisão transitar em julgado para você dizer que alguém é culpado ou não, que nem o Supremo Tribunal Federal modulou uma decisão, fez uma decisão ontem dizendo que você não precisa mais que haja o trânsito em julgado de uma decisão penal condenatória, porque se você já foi condenado na segunda instância, a pessoa já pode ser iniciada a execução provisória e a pessoa pode ser presa. Agora relativizaram a coisa julgada, vamos dizer assim. Então, a questão não é essa. A questão é, eu tenho a oportunidade de me defender. Eu não vou me defender, eu vou criar um mecanismo para fugir. Por que que se tem a impressão de que o depoimento do presidente Lula, do ex-presidente Lula, iria prejudicá-lo numa suposta tentativa de reeleição em 2018? Então, por que se está ajudando o ex-presidente Lula de uma tal forma que não pese contra ele nenhuma mácula antes dessa tentativa em 2018? Quem o está ajudando? Por quê? Então, já está mais do que provado que as pessoas, principalmente as pessoas do partido do governo atual, esse partido, eles foram condenados criminalmente no Supremo Tribunal Federal por conta de mensalão. Mas, doutor Davi, e agora você tem um petrolão. O argumento de indução a erro. Indução a erro, porque você dizer que existe alguma coisa na chamada do presidente Lula que ele não deveria ter sido chamado agora, porque ele não é réu, vamos supor assim. Ele ainda está para ser denunciado, ele não é denunciado. A indução, que estava numa vara, foi foi para outra, mas tudo isso são subterfúgios. Eu questiono, na verdade, eu não questiono a idoneidade de quem deu a decisão, mas eu questiono a motivação. A motivação por trás da decisão que deu foi por demais, vamos dizer assim, legalista, ou foi por demais lógica, conforme as argumentações do pedido,
do que uma questão justa de possibilitar, não apenas ao ex-presidente, mas a toda a população, o esclarecimento da verdade. Mas, segundo consta, havia um medo de que a dona Marisa Letícia não seria tão bem preparada quanto o ex-presidente para enfrentar um interrogatório. Pode dizer que é interrogatório? Você pode chamar de interrogatório, mas assim, seria um depoimento. Depoimento. Não, mas tudo bem, mas assim, que bom. Que bom. Quer dizer que para falar a verdade você precisa de preparo? Todos os advogados, nós advogados sabemos que quando você vai levar uma testemunha, você tem que preparar a testemunha, primeiro, conforme o tema do processo. E segundo, para dizer a verdade. Você não vai preparar a sua testemunha para mentir em juízo, porque mentir em juízo é crime. Então, está se passando a ideia de que estavam preparando a esposa do ex-presidente para mentir bem? Então, é essa a questão. Desculpa o silêncio aqui. Mas é essa que é a questão. Então, agora vai ser convocada para uma outra oportunidade. Né? Assim a gente espera. Não tem como deixar... Nós temos que ver isso acontecendo. Isso é que é preciso esclarecer. Houve a suspensão do depoimento que seria realizado ontem, mas existe a possibilidade de ser chamado novamente. Lógico. Não, mas até a população e até aqueles que se dizem que estão a favor do presidente Lula, até esses esperam que ele diga alguma coisa. Porque aí você tem elementos, número 1, para dizer que você pode apontar na direção da inocência do Lula, porque ninguém será culpado, a não ser pela sentença transitada em julgado ou agora, depois da condenação dupla. Ou então você vai ter elementos para pegar o ex-presidente na contradição, porque você vai cotejar e comparar o depoimento ou a fala dele com o da esposa. E eu quero ver eu gostaria de ver o que vai pesar mais na esposa do ex-presidente. O preparo ou a consciência. Porque também passa essa impressão que, aparentemente, existe um receio por parte do governo de que a consciência da esposa do ex-presidente fale mais alto na hora do depoimento e vai entregar alguma coisa. Então, vai esclarecer alguma coisa. Então, não tem como... nós já sabemos que ela foi ao apartamento triplex, nós já sabemos que coisas foram dadas lá para o sítio, já sabemos, já é de domínio público. Agora, é preciso que eles digam alguma coisa para que haja essa oportunidade de ou contradizê-los ou então até ajudá-los, né? Os advogados. Houve um esforço maior em ocultar do que em transparecer. Isso, pro povo, pelo menos, indica o caráter de culpabilidade. Entendeu? E não é só no caso do ex-presidente, isso é em todos os casos. Doutor Dávio, aproveitando a presença do senhor nesta edição de Gente do MPD que Fala, apesar de considerar a importância da delação premiada, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, vê a medida como apenas um dos vários elementos que fazem parte de uma investigação. É um elemento auxiliar não central. A delação sozinha não pode servir para condenar ninguém, afirma o jurista. Eu concordo em parte com o ministro, né? Sim. Quando ele diz que é um elemento auxiliar, perfeito. Agora, quando ele diz que a delação sozinha não pode servir para condenar ninguém, depende. Porque na delação premiada pode surgir um elemento que é a peça do quebra-cabeça que faltava para se condenar alguém. Então, sim, você tem eu falo sempre da população, porque quando a gente transita nos corredores dos fóruns e chega alguém e pergunta para a gente, mas escuta, agora a delação premiada, o governo está, ou a Polícia Federal, ou os parlamentares, enfim, eles estão privilegiando ladrões para pegar ladrões maiores. Porque se passa essa impressão, que você tem a delação premiada e tal. Não é que você está privilegiando. A questão é essa mesma. Na delação premiada você não vai se livrar da cadeia. Só que você vai ter alguma coisa com referência à sua pena no futuro. Você auxiliou o processo da justiça no descobrimento da verdade. Porque no direito criminal, a verdade dos fatos é mais importante do que tudo. O direito processual é um pouco diferente. A verdade é aquilo que está nos autos, por exemplo, de uma forma geral. No criminal, não. É o fato, é a verdade mesmo. A verdade real, como ela é. Então, a delação premiada, ela auxilia a que se descubra a verdade real, a delação premiada. Então, quando ele diz, não pode servir para condenar ninguém, não, mais ou menos, ela pode servir sim
Depende do teor da delação premiada, porque justamente vai fornecer um dado. Até agora, todas as provas que estavam circulando diziam a favor do réu ou a favor do suspeito, vamos supor. Mas agora na delação premiada apareceu a chave que vai possibilitar a condenação. Então a delação premiada pode sim servir para eventualmente condenar alguém. Doutor Davi, eu sei que o senhor é advogado previdenciário, mas é um operador do direito. A gente ouve muito nos filmes, né, aquele programa de proteção à testemunha que existe nos Estados Unidos, filmes que exploram esse tema. Certo. Aí o governo dá condições a famílias, abriga famílias, coloca a família no mercado de trabalho de novo. Tal. Certo. Então, quando surgiu a delação premiada, aqui o Instituto da Delação Premiada, muita gente confundiu as coisas. Não é a mesma coisa. Não, absolutamente não tem nada. Não, exatamente. É isso que é bom que se esclareça. Não tem nada. Fica aquela imagem do filme. Né? A proteção à testemunha. Pessoas fazendo a relação entre os fatos. É completamente diferente. Não, é completamente diferente porque custa a vida da pessoa nos Estados Unidos que vai depor. Se não houver a proteção à testemunha, o risco de vida, a integridade física dela é enorme, o que motiva o serviço de proteção. A delação premiada não tem nada a ver. Inclusive, tem gente que quer que haja delação premiada, às vezes dos dois lados. Porque isso é curioso. Às vezes acontece uma delação premiada e quem diz que na delação premiada, quem está fazendo a delação está dizendo a verdade. Também tem essa. Mas ele não é obrigado a... É obrigado, mas não impede a ele de mentir lá também. Se ele tiver a possibilidade... Mas se foi descoberta a mentira dele... Aí ele está perdidíssimo. Ele perdeu aí ele perdeu o prêmio e vai aumentar a sua pena de qualquer forma. Então... Sim, mas é um risco muito grande. É enorme, mas... De quem... vou falar uma coisa, é engraçado entre nós, mas, por exemplo, dentro de uma dinâmica política com interesses secretos, a gente não sabe. De quem você prefere apanhar? Do carcereiro na prisão ou dos colegas do partido? Aí o cara fica pensando, e agora? Eu estou perdido de qualquer jeito. Pelo menos o carcereiro é bonzinho. Aí com isso eu estou falando que todo mundo que está fazendo a delação mente? Não, nada, em absoluto. Mas eu não tenho como falar, não, o cara que está fazendo a delação premiada, eu não sei se você não tem como falar isso, a não ser que você faça uma outra investigação. Não, nessas realmente... delações premiadas, nós já tivemos situações em que o delator depois... Voltou atrás, pediu uma revisão do que ele tinha dito. Então, aí por quê? Eu não lembro de onde que está vindo? Então a motivação para isso. Você imagina, nós que não estamos vendo por trás das cortinas, você fica imaginando as brigas, as ameaças que esse pessoal sofre. Deve ser um negócio absurdo. O cara fala um negócio, depois ele vai para casa, recebe o telefonema do figurão tal. Ele foi para casa. Não, então, ele foi para casa entre aspas, né? Ele viu o sol quadrado, não sei. Mas, enfim, aí você imagina que pressão que os caras... Só que isso não vem para a grande mídia. Você vai investigar. Você não sabe se está acontecendo isso. Mas a gente fica imaginando, né? O que deve estar acontecendo, porque o pessoal fala um negócio, depois ele recebe um palavrão por telefone. Você não devia ter falado isso, você é um maluco. Agora volta lá e desmente. Acesso a ele é apenas o advogado. É apenas o advogado. Aí você tem a questão de se você pode quebrar o sigilo telefônico, a autorização da justiça. Aí, entendeu? Aí sigilo telefônico, você ele entendeu? Tá preso, não tem telefone. Não, mas não sei. Eu estou falando assim, não estou dizendo que nesse caso aconteceu, mas, por exemplo, se o cara tem um celular escondido, que hoje em dia para entrar celular em presídio, tem presídio que entra celular por, vamos dizer assim, Sedex. Você não vou dizer Sedex, mas é engraçado, porque se o cara joga por cima do muro, ou vai a uma visita íntima, sim. E o celular o celular vai intimamente guardado, né? Então, umas coisas sui generis, ou sui generis, enfim, como quiser. Mas, a coisa é bastante complexa, então não é só o que a gente vê na mídia, viu? A gente tem que fazer uma investigação pessoal, não adianta. Eu estava numa cerimônia, só para lembrar, estava numa cerimônia de um palestrante e tal, e aí ele estava fazendo uma palestra, tocou um celular. Então foi um constrangimento geral. Ele falou assim, eu estava fazendo uma palestra num presídio e tocou o celular do preso. Nossa. Aí eu falei, pode atender. Aí você fica imaginando
Nossa, Não, imagina. todos os presos desligaram o celular. Nossa, não pode. Colocaram no vibra, né? Não pode. Nossa. Não pode ter celular em Não, prisão. misericórdia, pelo Eu amor sei de que Deus. naquela palestra todo mundo desligou o celular. Nossa. Então, quando você está falando aí, houve uma ligação. Não tem ligação, doutor e Dávio. como assim? O cara falou ainda pode atender? Imagina o cara do outro lado perguntando assim, posso matar esses 4? O cara pode. Você só ouve o cara falando pode. Ah, mesmo, que é isso? Não, enfim. É o nosso presídio. Não, misericórdia. Pelo amor de Deus. Não, tem que Mas mudar. essa delação premiada, voltando agora a outra forma. Esta delação premiada que está sendo executada no Brasil, Certo. ela está funcionando? Sabemos se está funcionando realmente? Ou é mais um... Porque Olha, o nós quadro não geral... temos essa informação aqui. Nós não temos... Não, De assim, repente vaza até para que se tenha certeza Não, de até que agora- aquela foi a delação. Não, até agora você tem a impressão, pelo que é noticiado, inclusive, Sim. de que, sim, ela está servindo para nos auxiliar ou auxiliar o Brasil no descobrimento da verdade, de uma forma geral, pelo menos. Perfeito. Ela serve, eu acho que, inclusive, de um certo ponto de vista, deve ser estimulado, porque o que o Brasil quer é que cesse a corrupção. E não adianta, Sim. como se diz até a polícia, diz, não adianta você pegar um peixe pequeno se o peixe grande continua solta. Então, nesse sentido, é interessante que a delação premiada continue, contanto que seja sempre voltada para o descobrimento total da verdade. E os detalhes da verdade são os detalhes que nós não dispomos. Inclusive agora, quando a gente debate sobre esses temas, Perfeito. a gente precisa também de que seja mais descoberto todo o fato que está ligado a cada uma das delações. Doutor Dávio, estamos chegando no finalzinho do Gente que Fala. Uma última colocação, estas reformas que foram apresentadas pelo governo. Existe a possibilidade de entrar em vigor num futuro mais ou menos próximo, distante? Eu vou dizer com Serem aprovadas? É isso, serem aprovadas. Não, com Eu ia tranquilidade. começar por aí, né? Eu vou dizer, Isso, não, mas está tá perfeito. Não, a questão é a seguinte: o próprio PT já se organiza, ou pelo menos uma parte dele, para ir contra as reformas. Então, eu acho que tão cedo isso não vai ser aprovado, mesmo porque, como eu disse de início, existe uma questão técnica que necessita de discussão mais aprofundada antes de qualquer aprovação. Então, eu não posso dizer que isso vai ser aprovado rapidamente. Se for aprovado alguma das questões neste primeiro semestre, é altamente o risco de que se tenha sido feita uma aprovação precipitada, tecnicamente, é altíssimo. Perfeito. Dr. Dávio Zarzana Júnior, que é advogado previdenciário, agradeço a tua gentileza de ter participado desta edição, Gente do MPD que Fala, e os esclarecimentos. Enriqueceu muito, aprendi bastante com esse bate-papo. Eu não vou chamar de entrevista, mas com este bate-papo. Grato. Eu agradeço mais uma vez o convite e estou à disposição para futuros convites, se os houver. Gente do MPD que Fala na próxima quinta-feira com a participação do Movimento do Ministério Público Democrático. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Benê Cléo Rodrigues, Neildo Neres Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.